do canal Dizer o Quê? Tudo bem? Professor Marcos mais uma vez com vocês. Na aula anterior, que está aqui no card, nós falamos sobre como elaborar um bom tema para uma redação. E hoje nós vamos falar de como começar uma introdução. Muitas pessoas estavam perguntando: Marcos, como eu começo uma introdução? E eu gostaria de deixar um segredo muito importante aqui. Uma introdução sem um conteúdo já preparado não é uma introdução, é uma enrolação. Porque a introdução, ela é a apresentação daquilo que você vai falar. Então, se a pessoa não tem nada ainda, não elaborou nada, como vai começar a introdução? Só porque já tem um tema? Não, é preciso, diante de um tema já exposto, é preciso escrever alguma coisa, pensar, elaborar alguma coisa, já ter alguma coisa em mente para começar a introdução. Ela tem que ser clara, objetiva, não deve ser prolixa ou não deve levar muito tempo, ocupar poucas linhas, 6 a 7 linhas para quem vai fazer uma redação, já está ótimo para uma boa introdução. Ela deve apresentar a ideia principal do seu tema. Você pode também, já ali na introdução, dar um toquezinho daquilo que você vai argumentar lá na frente. Então ela vai trazer também, muitas vezes, a sua posição sobre aquele assunto, sem entrar ainda nos detalhes, nos méritos da argumentação. Isso a gente vai ver daqui a pouco com alguns exemplos. No vídeo anterior, nós falamos sobre os fatores que levaram o Brasil à derrota para a Alemanha na Copa de 2014. Então, na minha introdução, eu já vou dar uma dica de quais são esses fatores, porque nos outros parágrafos eu vou argumentar sobre eles. Então, eu elaborei aqui uma introdução que está aqui do lado. Acompanhe comigo como ficou essa introdução agora. Muitos especialistas em futebol discutem ainda hoje quais foram os motivos da derrota humilhante do Brasil para a Alemanha. Alguns acreditam que a seleção entrou em um estado de instabilidade emocional. Outros, que a seleção alemã estava muito mais preparada tecnicamente. Então observe que já na minha introdução eu expus o meu ponto de vista, contextualizei com o que estava ocorrendo na atualidade e já deixei dicas sobre os dois fatores que eu vou argumentar nos próximos parágrafos. Uma introdução simples que deixa bem claro qual é a minha intenção para o meu público. Nada de falar muito, porque muita gente começa uma introdução e não consegue mais parar. Por quê? Porque ela entra no mérito da questão e começa a argumentar, a exibir pontos de vistas, aspectos já na introdução. E a introdução não é para isso. Vamos acompanhar 5 formas pelas quais você pode começar uma introdução. Tá bom? Vamos deixar aqui 5 formas. Eu escolhi um assunto que está muito em pauta, que é fake news. Então, com este assunto fake news, que são notícias falsas, eu desenvolvi 5 introduções, cada uma com uma forma de fazer. Então vamos lá. A primeira forma de fazer uma introdução, e aí eu já quero que vocês fiquem atentos, porque vocês podem utilizar qualquer uma dessas 5 formas, ou outras ainda que vocês possam procurar aí na internet, dar uma pesquisada. Existem várias formas. O importante é você treinar. Mas vamos a essas 5 formas aqui. A primeira forma que eu coloquei, esse assunto fake news, é a definição. Eu comecei definindo o que significa isso. É uma das formas que você pode começar a sua introdução. Observe como vai ficar. Acompanhe aqui. As, entre aspas, fake news são notícias falsas disseminadas através de canais de comunicação sem a preocupação com qualquer fundamento de veracidade, causando transtorno tanto
para os diretamente envolvidos na notícia, quanto para os seus interlocutores. Então, o que foi que eu fiz aí? Eu apenas defini a questão das fake news. Então, esta é uma forma, você definir. Você tem um assunto, tem um tema, então você faz uma definição do que é aquilo para o seu público. Tá bom? A segunda forma, vamos lá. Segunda forma, eu posso também dividir o meu tema em aspectos. E na introdução, eu já apresentar essa divisão. Foi o que eu fiz lá na introdução, falando sobre a derrota do Brasil. Eu dividi em 2 aspectos. E mais adiante, eu ia falar desses aspectos. Então, observe como ficaria nesse caso aqui das fake news. Preste atenção. É fato que as falsas notícias trazem conflitos e muitas vezes perdas para muitas pessoas. 1. Os indivíduos citados nas notícias geralmente são muito mais afetados. Porém, do outro lado está o público que fica desinformado por causa das notícias falsas. Então eu expus aí 2 aspectos. Um é o aspecto da pessoa que foi citada na fake news e o outro é o aspecto da pessoa que recebeu a informação falsa. Porque ela recebeu a informação sem base, sem fundamento da verdade. A terceira forma é bem interessante. É você utilizar uma frase de impacto e depois fazer uma explicação do que significa aquela frase de impacto. Por exemplo, ficou assim: fake news. A irresponsabilidade a serviço da desinformação. E aí você começa a explicar. A notícia falsa é um instrumento das pessoas com maus intentos, cujo propósito é e tal, denegrir, e aí você vai explicando. A quarta forma, bem interessante, pessoal, é uma alusão histórica. Você pode fazer uma alusão histórica. Quarto, vamos lá, vamos no quarto aqui. Então, veja bem como ficaria uma alusão histórica à questão das falsas notícias. Apesar da propagação das fake news se intensificarem nos dias atuais, em razão das crescentes invenções da tecnologia, as falsas notícias ocorrem desde muito tempo na história da comunicação social, sendo um costume tão antigo quanto a palavra escrita. Observe que eu peguei um contexto histórico, um contexto já mais antigo, para fazer uma comparação com a atualidade, dizendo que as fake news, apesar do nome moderno de hoje, não são novidade. Então essa é a quarta forma, uma alusão histórica. E a quinta forma que eu gostaria de falar é uma citação. Bom, aí no caso, para fazer uma citação, você tem que ter bastante cuidado, porque você tem que realmente conhecer a fonte daquela citação. E não é todo mundo que está lá em um exame, por exemplo, em uma seleção, e pega um papel já com um tema e lembra de uma citação que algum autor tenha feito. Não é todo mundo que tem essa habilidade. É preciso conhecimento, é preciso estudar. Então, a citação é interessante, é muito boa, mas é para ser usada com critério. Tá bom? Então vamos lá, uma citação. Vamos lá. Quinta forma. O rumor é a mais veloz das pragas malignas. Fecha aspas. Escreveu Vigílio no livro 4 da Eneida. Com este mesmo raciocínio, entende-se o quanto a falsa notícia é rápida e tem a função maligna de destruir os relacionamentos. Então, observe como ficou legal essa introdução, porque se utilizou de uma citação de um escritor importante, mas você tem que saber a fonte. Por isso que tem que ser usada com critério. Então, pessoal, tá aí essas 5 formas. Mais adiante nós podemos estar colocando mais vídeos com outras formas. Você também pode ir lá na internet pesquisar formas de se começar uma introdução. E é necessário realmente que você pratique, pratique, pratique. Porque a introdução não é tão difícil assim.
Basta você ter um bom conteúdo já pensado, elaborado, e aí você estrategicamente separa naquele conteúdo alguma coisa que você vai falar que é mais importante para ser tratada e pode citar na introdução como forma de tira-gosto, como uma apresentação daquilo que você quer falar para o seu ouvinte ou o seu leitor. Tá bom, pessoal? Então, foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui com mais essa dica sobre introdução. Vamos continuar estudando. Redação do zero. Sucesso!